Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316, né? A tecnologia anunciando o evangelho. Eu sou Alessandro Moraes e nós e nós estaremos juntos aqui nessa videoaula de hoje, que é uma videoaula de revisão do livro de Romanos, do estudo de Romanos que nós estamos fazendo. Na verdade, nós já vimos aí 26 aulas, né, do livro de Romanos. A última aula nós demos início no capítulo 9, mas como foi gravada a última aula dia 13 de dezembro, né, de 2022, já faz aí quase um mês, 30 dias aí desde a última aula. Então, nessa aula de hoje, eu vou fazer junto com vocês uma revisão de tudo aquilo que nós já vimos, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, ok, pessoal? E para começar esse vídeo aqui, eh, queria falar um pouco, né? Porque geralmente final do ano, todo final de ano, eu paro realmente de gravar as aulas. Eu tenho um período aí de férias com a família, onde geralmente a gente viaja, né, para algum lugar. Esse ano, né, nós não saímos de férias, esse ano nós não viajamos. E de acordo com tudo o que está acontecendo, né, no cenário político do nosso país, do Brasil, desde o resultado das eleições, né, nós estamos aí ansiosos, ficamos aí muito decepcionados, né. Quero me posicionar aqui junto com vocês, né, falar um pouquinho, daquilo que eu sinto, daquilo que eu espero, daquilo que eu acredito. Então, esses últimos 2 meses e alguns dias, né, tem sido momentos aí de ansiedade. Eu sei que a ansiedade é um pecado, mas a gente fica ansioso um pouco às vezes, né, apesar de a gente depositar a nossa fé na palavra de Deus, a nossa confiança no Senhor, muitas vezes a gente fica um pouco ansioso. E, enfim, se a gente fica ansioso e a gente tem esperança de algo acontecer e aquilo não acontece, a gente fica um pouco abatido. A verdade é essa, né? Então, nesse período aí que eu não gravei os vídeos, eu não saí de férias com a família, mas eu estava um pouco abatido, sim, né? Um pouco para baixo. Aí, devido a tudo que está acontecendo. Queridos, eu sou cristão, né? E creio na Bíblia, tá? Desde Gênesis, Apocalipse, todos os livros. Procuro, né, a cada dia poder desfrutar mais da palavra de Deus, aprender mais a palavra de Deus, viver, principalmente, colocar em prática aquilo que está na palavra, viver a palavra de Deus, né? Dar exemplo cada dia da minha vida. E então, como cristão, eu tenho minha posição, né? Então, muitas pessoas aí falam que lado A ou lado B, né? Lado da direita ou lado da esquerda. Nós não deveríamos, como cristãos, nos posicionar, né, muitas vezes apoiando um lado, mas desde que eu sei, Satanás, né, se rebelou contra Deus, quis assumir a posição de Deus, né, usurpar a posição de Deus, e ele foi expulso da presença, juntamente com um terço, né, dos anjos que estavam nessa rebelião a favor de Satanás. Desde esse ponto que a Bíblia nos ensina, existe um lado, existe 2 lados, né, desculpa. Existe aí o lado de Deus, existe o lado de Satanás, ok? Sempre existiu, né, 2 lados e nós temos que nos posicionar. Não dá pra gente ficar em cima do muro, ok? Eu aprendi que o muro
pertence ao inimigo. Então, se eu estou em cima do muro, não sei, eu fico do lado do reino de Deus, eu fico do lado do reino das trevas, eu estou ali em cima do muro, indeciso, né? Não luto nem por A, não luto nem por B. Na verdade, eu estou no campo do inimigo. Quando eu sou neutro, estou no campo do inimigo, né? Que a palavra de Deus também diz, lá em Apocalipse, que nós devemos ser quentes ou frios, nunca mornos, né? Nunca ficar ali no meio termo, não ser morno. Ou a gente é quente, tá de um lado, ou a gente é frio, tá do outro. Então, devido a isso, né? Lógico que eu tenho a minha posição quanto ao governo atual, né? Quanto à política aí, o tipo de política e regime está sendo implantado no Brasil. Então, eu tenho minha posição, vou falar aqui. Mas também eu queria falar para vocês, começando de uma visão mais abrangente, né? Uma visão mais macro para chegar aonde nós estamos aqui no Brasil. Então, eu creio o seguinte, queridos, a Bíblia é bem clara quando fala do período dos últimos tempos, né? Dos últimos anos dessa era que nós estamos vivendo. É bem clara quanto a isso. Está lá no livro de Apocalipse, está no livro de Mateus, capítulo 24, livro de Daniel, assim por diante. Fala bastante, dá bastante sinais, né, do que está acontecendo, do que ainda vai acontecer. Então, a vinda do anticristo é inevitável, né? A verdade é essa. E ele tem que aparecer num momento onde o mundo estará passando por um caos, né? Por quê? Porque ele vai surgir como sendo, né, entre aspas, o solucionador dos problemas que estarão ocorrendo no mundo, né? E vai trazer aí uma solução mais pacífica, vai, como nós sabemos, querer controlar toda a humanidade, ter o controle total financeiro, unificar as moedas, né? Enfim, nós conhecemos a história. Se você não conhece aí, você pode se aprofundar mais nisso, né? Não vou ficar ensinando aqui nesta aula, não é o propósito. Mas enfim, o anticristo tem que surgir e ele tem que surgir num cenário de caos. E para isso, nós sabemos aí, nós que estudamos, que conhecemos, sabemos que tem, né, o pessoal globalista, pessoal que realmente são as famílias mais ricas do mundo, né? Pessoal que detém o poder através do dinheiro, né? Então sabemos que eles cooperam para o surgimento do anticristo, né? E diante disso, esse tipo de gestão, né? Esse tipo de regime, tipo de política está sendo implantado não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Você vê aí a França, você vê Portugal, você vê praticamente a América Latina inteira, Estados Unidos, né? Estados Unidos como está hoje. Então você vê que é algo realmente muito maior do que aquilo que às vezes nós imaginamos, né? Nós estamos vivendo esse problema aqui no Brasil, do governo atual, mas é somente mais uma peça no quebra-cabeça do que vai acontecer mundialmente. A verdade é essa. E como eu sempre falei, como eu sempre ensino, né? O nosso grande sinal de que as coisas estão perto de acontecer é Israel, né? Nós temos que sempre ficar de olho em Israel. O que está acontecendo em Israel e vai acontecer em Israel, né? Israel, como a palavra diz, é a figueira. Então, pessoal, onde que eu quero chegar? O que o Brasil está passando, o que o Brasil viveu esses últimos 70 dias e que está vivendo é algo muito poderoso, é algo muito grande, certo?
não são apenas, né, aquelas pessoas que nós estamos vendo que estão no poder do Brasil e acabou. Há muitas outras coisas mais poderosas por trás dessas pessoas, eu acredito, né? Apoiadores, líderes do mundo, líderes mundiais que estão apoiando o governo atual. Então, o meu lado é o lado de Cristo. O meu lado é o lado das pessoas que creem, que têm fé em Cristo, que têm fé na palavra de Deus, que têm fé nos valores judaicos cristãos. Esse é o meu lado. E se a gente hoje for traduzir que lado que é esse aqui, né, voltando o foco para o Brasil, é lógico que é o lado da direita. A direita conservadora, ok? A direita que quer conservar o direito cristão, que quer conservar o direito da família tradicional. É esse o meu lado. Quem estava na liderança, né, desse lado é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, quando nós falamos em Bolsonaro, não é porque nós acreditamos que ele é o salvador da pátria, porque ele é um homem, né, que se mostrou íntegro, um homem que se mostrou aí com extrema responsabilidade e um homem que se mostra, conserva os valores que eu e talvez você, que esteja me vendo agora, conservamos. Então é por isso que nós somos a favor dele e não a favor desse governo, o governo atual, né? Porque em poucos dias aí que assumiu o país, né, nós estamos vendo já tudo que está acontecendo a favor, né, do que eles chamam aí de socialismo, mas o que eu posso classificar aqui como comunismo totalitário, né? A gente não tem mais liberdade de expressão, que é algo que está na Constituição brasileira, né? A Constituição já foi rasgada faz tempo. Infelizmente, aqueles que poderiam assegurar a Constituição, pessoal da mais alta cúpula, né, das Forças Armadas, infelizmente estão juntos, né, com esse governo atual de hoje. Então, a gente não tem mais liberdade de expressão. Esse vídeo mesmo que eu estou fazendo aqui, né, depois que eu subi ele para a plataforma analisa tudo que eu estou falando e pode não deixar eu subir esse vídeo por essas palavras aqui que eu estou dando essa explicação, que eu estou me posicionando, né? Porque não temos mais essa liberdade de expressão. Muitas outras pessoas, né, que são famosas, eu não sou famoso, coisa nenhuma, mas outras pessoas que são mais famosas, que são mais conhecidas, né, tem milhões aí de seguidores no YouTube e tal, tudo mais, milhões de inscritos. Muitos já tiveram seus canais, né, bloqueados, outros perderam, outros até já foram presos, né? Políticos aí já foram presos, pessoas que têm influenciadores, né? Foram presos aí muitas pessoas. Enfim, a liberdade nós estamos perdendo mais e mais a cada dia. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é que a minha posição é essa, é a favor de Cristo, a favor da palavra de Deus, a favor do lado que quer conservar a fé cristã e os valores da nossa família tradicional, ok? Esse é meu lado. Enfim, queridos, eu acho que muitas coisas ainda vão acontecer, né? A gente tem que ficar bem ligado, bem antenado, tudo que está acontecendo, ok? Eu creio que muitas coisas ainda vão acontecer. Podemos passar aí por um período aí de muita luta, muita provação, né? O povo, eu creio que é a maioria do Brasil, que não elegeu pessoal do governo atual, eu creio, né? Que não elegeu,
Nós vimos aí direto nas noticiários, nas mídias, principalmente os outros países aí divulgando, né? A vergonha que foi o resultado dessas eleições, mas tudo bem, né? Então, muito de nós não aceitamos, não engolimos o que aconteceu. Por isso, como eu acho que são a maioria, esse governo não vai conseguir governar da maneira que eles querem, né? Então a gente pode passar aí por muitas lutas, muitas provações. É bom que todos nós estejamos preparados porque por aquilo que ainda está por vir, né? E enfim, queridos, eu creio que o livro, voltando agora para o nosso estudo, né, que é o livro de Romanos, principalmente o capítulo 8, é um capítulo que nos traz uma fé, uma esperança, aquilo que está por vir, né, na vida eterna. Mesmo que a gente passe pelas provações que tivemos que passar nesse tempo, a nossa vida com Deus, nossa intimidade com Deus, aquilo que está preparado já para nós, né? A palavra mesmo nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, tudo aquilo que virá no futuro. Então, eu creio que nós devemos estar preparados para tudo. E apesar das tribulações, nós não podemos perder o foco. Esse é meu recado para vocês essa manhã, nesse dia de hoje, né? Não sei quando você estará vendo esse vídeo. Hoje aqui é dia 12 de janeiro de 2023. Ok, pessoal? Então é isso. Gostaria de estar orando com vocês para nós podermos fazer essa revisão do livro de Romanos, ok? Se você puder, fechar os seus olhos onde você estiver. Amém. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós exaltamos o seu santo e glorioso nome. Nós te engrandecemos, Senhor, por todas as coisas que tu tem feito, que tu és, ó Pai. Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse período aqui na tua presença. Muito obrigado ainda por termos a oportunidade de nos expressarmos. Guarda, Senhor, as nossas vidas, guarda as nossas famílias, guarda toda a nação brasileira, Senhor. Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, só o Senhor sabe, ó Pai, o que ainda nós iremos passar aqui no Brasil, mas eu te peço, Senhor, continue nos fortalecendo, Senhor. Senhor, continue nos guardando com suas mãos poderosas, continua nos livrando, Senhor, de todo o mal, Senhor, que possa ocorrer conosco, ó Deus. Seja celeste, seja por tempestades, furacões, explosões de vulcões, maremotos, terremotos, seja pelo que for, Senhor, que o Senhor possa nos guardar. Nós possamos continuar sempre, Pai, na Tua presença. Não importa pelo que passarmos, Senhor, possamos ter essa fé em Ti e na Tua palavra, Deus. Abençoa essa aula de hoje, que a Tua palavra venha nos fortalecer, nosso espírito, Senhor, nossa alma, que nós possamos a cada dia nos regozijar em Ti, Senhor. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Então hoje, né, livro de Romanos, revisão, né, dos capítulos aí, de 1 a 8 do livro de Romanos, que na verdade são as aulas aí de 1 a 26 que já foram ministradas aqui, tá? Então, se você não tem acompanhado o estudo de Romanos desde a primeira aula, tá? Eu sugiro muito que você possa ver cada uma das aulas que foram aqui ministradas, né? Da aula 1 até a aula 26, porque o que eu vou falar hoje aqui, essa revisão, capítulos 1 ao 28, eu só vou realmente citar aqui dentro dos capítulos, tá? Os títulos em destaques, né? São justamente aqueles títulos que a própria Bíblia nos traz em algumas versões. E aí eu peguei, né, dentro dessas porções aí dos capítulos, peguei um versículo a nós estarmos relembrando um pouquinho mais. Mas eu não vou me aprofundar novamente no ensino desses capítulos, tá? Não vou me aprofundar. Isso aqui é só um exercício para nós relembrarmos aquilo que nós já vimos,
Então, se você quer realmente se aprofundar mais, se você não viu as aulas, eu sugiro que você possa ver as aulas desse estudo de Romanos, ok? Estudo desse livro, que é um livro sensacional, é um livro muito importante para todos nós termos o conhecimento de quem nós somos, de que maneira Deus nos salvou, ok? E qual é o nosso papel, nosso lado, né, como cristão. Ok? Então, um livro sensacional, maravilhoso. Então vamos lá, queridos. Começar aí com o capítulo 1, ok? Então, logo no capítulo 1, né, tem ali em cima o prefácio e a saudação, que é onde Paulo se apresenta. Então, eu trouxe aí o versículo 7 do capítulo 1, que diz o seguinte: A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Né? Paulo se apresenta e Paulo ele direciona, né? Por que é o livro de Romanos? Porque Paulo, quando escreveu essas palavras, ele direcionou primeiramente aos cristãos que estavam em Roma. Por isso que é livro aos Romanos, ok? Mas nós sabemos que a Bíblia, né? Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é um livro muito atual para todos nós, né? Então, primeiro, esse livro foi direcionado aos cristãos em Roma, mas hoje é para o mundo inteiro, né? É um ensino para todos nós, ok? Bom, depois Paulo ora pelos cristãos de Roma e expressa, né, que ele tem um desejo muito grande de ir visitar Roma. Porque quando ele está escrevendo esse livro, né, ele não está em Roma, tá? Então ele escreve e depois manda entregar essa carta a Roma. Mas ele expressa aqui o desejo de ir visitá-los pessoalmente. Então, no versículo 10 do capítulo 1 diz assim: Em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Né? Então, Paulo aqui fala aos romanos que todos os dias ele estava orando pelos cristãos em Roma, tá? Jamais ele esquecia desse povo nas orações de Paulo e sempre Paulo estava pedindo a Deus que Deus preparasse, né? Um momento, preparasse a viagem, preparasse tudo de acordo com a vontade de Deus, para que ele pudesse ir lá visitar pessoalmente, conhecer esse povo, né, esses cristãos que estavam em Roma pessoalmente, poder passar pessoalmente um pouco mais dos dons dele e poder receber também tudo aquilo, né, que o povo ali em Roma cristão poderia oferecer a Paulo. Depois Paulo fala sobre o poder do evangelho, né? Então aí eu trouxe aí o versículo 16, capítulo 1, que diz o seguinte: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também depois do grego. Então, pessoal, Paulo fala assim, olha, o que é o evangelho? Nós já aprendemos que o evangelho é a boa notícia de Deus para todos os homens que ele já providenciou e já salvou muitos de nós. Tá? Então, é a boa notícia que Deus venceu. Né? O rei venceu, Cristo venceu. Essa é a boa notícia, é o Evangelho. Né? E no Evangelho, nós sabemos que através por eles, nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nos dá a esperança da vida eterna. Então, Paulo diz que não se envergonha de forma alguma de pregar e de ensinar o Evangelho. Por quê? Porque essa boa notícia, ela é o poder de Deus. Né? Então, o Evangelho é o poder de Deus
para quem? Para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, aquelas pessoas que ouvem falar de Cristo, a palavra de Deus, do Evangelho e acredita nisso, então eles acabam tendo uma arma poderosa em suas mãos, né? Porque a palavra de Deus é poder para todo aquele que crê nela. Paulo complementa, primeiro para o judeu, né? Depois para o grego, ou seja, aqueles que não são judeus. Então a palavra de Deus, a salvação, né? A salvação não é só para os judeus, como muitos pensam, mas a salvação é para todos, para os judeus e para os gentios, ou para os gregos, né? Sinônimo de gentil que Paulo utiliza aqui. Ok, pessoal? Então, o evangelho é a boa notícia da vitória de Cristo, é a boa notícia da salvação. Ele é poderoso, ok? Para todo aquele que crê, ele é poderoso, ele transforma as nossas vidas. E depois, né, Paulo então continua, capítulo 1, dando uma introdução e falando a respeito de quem nós, seres humanos, realmente somos, né? Então eu trouxe aí o versículo 20, que diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade. Então, o eterno poder de Deus e a divindade de Deus são atributos invisíveis, né? Eles são invisíveis, mas claramente são reconhecidos. Claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, seres humanos são indesculpáveis. Por que Paulo está escrevendo isso? Os seres humanos são indesculpáveis, ou seja, não tem desculpa de falar que não creem em Deus. Não tem desculpa falar que não creem na palavra, aquilo que está na Bíblia, aquilo que Deus tem ali para nos ensinar, como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver o nosso dia a dia, o nosso manual de vida, as regras que nós devemos seguir no dia a dia está ali na Bíblia. O homem é indesculpável em falar que não acredita na palavra de Deus e nem em Deus. Por quê? Porque desde quando Deus criou todas as coisas, você olha, quando você olha para tudo que foi criado, toda a natureza, todas as coisas, até nós seres humanos, é indesculpável de falar que Deus não foi Deus que criou isso, ok? Então aqueles que não creem em Deus, né? Depois no próprio capítulo 1 aqui de Romanos, Paulo começa então a falar que essas pessoas que não creem em Deus, o próprio Deus as joga no lamaçal e elas cada vez mais se tornam sujas, né? Se entregam a todo pecado, toda forma de pecado mais nociva que possa existir, né? Fazem coisas que só desagradam a Deus, fazem coisas que das piores possíveis, né? Porque não tem a mente de Cristo, porque não tem o Espírito Santo com eles, né? Aquela consciência que Deus colocou em nós do que é certo, do que é errado, porque mesmo as pessoas que não têm a palavra de Deus, mas têm a consciência, isso é algo que nasce conosco a consciência, né? Então, nós vamos ver aqui que todos nós somos pecadores, tá? Todos somos pecadores, mas mesmo nós sendo pecadores, nós temos a consciência. E é essa consciência que nos limita, que nos impede, que coloca uma barreira para nós não ultrapassarmos essa barreira e fazer coisas que são inescrupuláveis, né? São coisas terríveis. É a consciência que barra a gente, que não permite que a gente siga em frente muitas vezes
a fazer coisas terríveis em nossas vidas e com outras pessoas. Crimes hediondos e por aí por diante. Mas tem certas pessoas que infelizmente não têm essas consciências. Não tem. Não tem Deus, não tem a palavra para se orientar, não tem essa consciência e faz várias coisas erradas. Ok? Mas o que Paulo está dizendo aqui, né? Primeiro ele fala sobre essas pessoas que não creem em Deus e por isso foram entregues realmente a toda sorte de pecados. Mas nós vamos ver que a partir do capítulo 2, né? Vou mudar aqui. Nós vamos ver que Deus é o justo juiz. Nós vamos ver que nem os próprios judeus escapam do juízo de Deus, da justiça de Deus, e que todos nós somos pecadores. Todos. Tanto aqueles que creem em Deus, como aqueles que não creem. Tanto aqueles que têm uma consciência, né, melhor e não erram tanto, como aqueles que erram e gostam e têm prazer pelo erro, pelo pecado. Todos somos pecadores. Todos somos inimigos de Deus. Todos somos inimigos de Deus. Tá? Então, no capítulo 2, no final do capítulo 1 e capítulo 2, Paulo nos traz essa consciência. Nós temos que entender quem nós somos naturalmente. Naturalmente. Como nós nascemos naturalmente. Tá? Para depois que nós entendemos que nós somos realmente esse capacho, né, esse pano sujo, para nós entendermos que nós precisamos de algo maior em nossas vidas. Para entender que nós precisamos da graça, da misericórdia, do perdão, da salvação de Cristo. Ok? Mas antes, né, que Paulo começa falando do perdão de Cristo, da salvação, da eleição, capítulo 3. Paulo antes, capítulo 1 e capítulo 2, Paulo vem mostrando quem nós somos. Né? Tá? Então aqui no capítulo 2, o justo juízo de Deus. Eu trouxe o versículo 13, capítulo 2, que diz o seguinte: porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Né? Então, por que Paulo fala isso? Porque quando ele estava escrevendo a carta aos cristãos em Roma, muitos eram judeus. Okay? E os judeus, eles têm um valor muito grande pela palavra, pela Torá, né? Por tudo aquilo que Deus deixou com eles através dos profetas, através de Moisés, Pentateuco. E muitos dos judeus, né, achavam que somente pelo fato de eles terem a palavra da lei e eles ouvirem aquela palavra, eles já estavam justificados por isso. Mas aí Paulo vem falando que não. Né? Não adianta. Aquela pessoa que é hipócrita, ou seja, aquela pessoa que simplesmente ouve a palavra, fala a palavra para outros, ensina até a palavra para outros, mas não vive de acordo com a palavra, não pratica a palavra, essas pessoas são hipócritas e não serão justificados. Né? Porque justos, uma pessoa justa diante de Deus, não é simplesmente aquela que ouve a palavra de Deus, que ouve a lei, mas é aqueles que praticam a lei. Aqueles que conhecem e praticam a lei. Esses serão justificados. Né? Então, esse é o justo juízo de Deus. E Paulo complementa, né, dando um exemplo dos judeus e a lei. Aí eu trouxe aqui o versículo 27, que diz assim: e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você. E embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor dela, transgressor da lei. E Paulo está falando aqui para os judeus, tá? E para nós também, né, que achamos que somente ouvir a palavra e não praticar está tudo certo. Falando o seguinte para os judeus: olha, judeus, vocês, né,
Vocês receberam a letra, receberam a lei através, né, de Deus, através de Moisés, através dos profetas. Vocês receberam a marca da circuncisão, né? Todo judeu, homem, ao 8º dia é circuncidado. Mas isso não é suficiente. Simplesmente você ter a lei, ser circunciso, ter essa marca não é o suficiente. Porque os gentios, que não são judeus, e não receberam em primeiro a palavra da lei, e nem foram, e nem foram circuncidados no 8º dia, são incircuncisos, eles poderão julgar vocês. Por quê? Porque se eles entenderem a palavra de Deus, crerem e praticarem a palavra de Deus, eles serão justificados. E vocês têm a lei, vocês que são circuncisos, mas não praticam a lei, são hipócritas, não serão justificados. Né? Então, Paulo está deixando bem claro agora aqui para o segundo tipo de povo, que são os judeus, que eles também são pecadores. No capítulo 3, né, Paulo agora vem o quê? Responder a essas objeções que ele fez aos judeus. Né? Porque com certeza os judeus, a esse ponto do capítulo 2, já estariam furiosos com Paulo. Então Paulo começa o capítulo 3, né, respondendo essas objeções. E aí eu selecionei aqui o versículo 5, capítulo 3, que diz o seguinte: Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. Né? Então o que acontece? A nossa injustiça, o nosso erro, o nosso pecado, ele evidencia a justiça de Deus? Porque se não há lei, temos que entender o seguinte: se não há regras, se não há uma lei, não existe a pessoa fora da lei. Não existe a pessoa que é injusta. Não existe a pessoa pecadora. Então só existe o pecado porque existe a lei. Porque Deus deixou um padrão, Deus deixou uma norma, Deus deixou a lei. E se você não cumpre a lei, você está fora. Você é injusto, você é um pecador. E cada vez então que nós erramos e pecamos, nós fazemos o quê? Sobressair a lei de Deus, evidenciar que existe uma regra, existe uma lei a ser cumprida. E aí Deus se ira com os pecadores, com aqueles que fazem as coisas erradas e não se arrependem. Fazem, sabem que estão fazendo e gostam disso. Então Deus se ira. E Deus é injusto por se irar com essas pessoas? Claro que não. Deus é totalmente justo. Apesar de que nós evidenciamos a Deus a sua lei, mesmo assim nós estamos cometendo o erro. Okay? E aí, todos somos pecadores. Né? Paulo vem, então, aí no meio do capítulo 3 de Romanos, e põe um ponto final nessa história e fala: olha, seja gentil, seja judeu, seja você acreditando na palavra de Deus ou não, todos somos pecadores, tá? Essa é a nossa natureza humana. Então, o versículo 9 do capítulo 3 diz o seguinte: E se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, né? Ou seja, tanto judeus como não judeus, como gentios, estão debaixo do pecado. Ok? Então, esse é o ponto que Paulo queria chegar. Esse é o ponto que Paulo queria que todos nós entendêssemos. Que nós já nascemos pecadores devido à nossa natureza adâmica. Ok? Desde que Adão e Eva pecaram e erraram, todos nós somos pecadores. Então, Paulo quer que
nós entendamos qual é o status do ser humano. O status do ser humano é pecador. É destituído da glória de Deus. É inimigo de Deus. Tá? Esse é o nosso status. Paulo queria que todos nós entendêssemos isso. Para quê? Para que ele pudesse agora falar qual é o único meio de nós deixarmos de ser inimigos de Deus. Ok? Então, já no capítulo 3, né, no final do capítulo 3, Paulo fala sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. A única forma, o único meio de nós sermos justificados, dos nossos pecados serem apagados, né? Nós temos condições de entrar na presença de Deus, sermos amigos de Deus, é pela fé em Cristo Jesus. Acreditar em Cristo Jesus. Então, eu trouxe aqui o versículo 28, capítulo 3, que diz o seguinte: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei, ok? Então, independente de você achar que você é uma pessoa boazinha e você fazer várias caridades e você ajudar muitas pessoas ao seu redor, independente de tudo isso que você possa fazer de obras, a única maneira de você ser justificado é pela fé. É acreditando em Cristo Jesus e na palavra de Deus. Esse é o único meio, único caminho, única porta para a salvação. Não há outro meio, não há outro caminho. Ok, pessoal? E aí, então, no capítulo 4, Paulo, né, quando Paulo afirmou que o único meio era crendo em Cristo, não praticando as obras, a obra, o praticar as obras de Deus, o obedecer a Deus, é uma consequência da nossa fé em Cristo Jesus. É uma consequência do nosso acreditar e seguir e viver a palavra de Deus, ok? Mas quando Paulo fala, então, que a fé em Cristo é maior que as obras, então ele vem, então, no capítulo 4, começar a justificar isso, dando como exemplo, tá, a vida de Abraão, porque os judeus todos ali respeitavam muito Abraão, né, seu antecessor. Então, capítulo 4, Abraão foi justificado pela fé. Né? Então, na época de Abraão, foi antes de Moisés, não tinha ainda a lei. Então, como que Abraão foi justificado? Não tinha lei, não tinha como praticar as obras da lei. Abraão foi justificado pela fé, por acreditar nas promessas, no anjo de Deus que veio até ele e deu as promessas a ele. Aí o versículo 11, Romanos 4, diz o seguinte: e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Então, antes de ser circunciso, antes de Deus mandar Abraão se circuncidar, que isso foi simplesmente um sinal, um selo da justiça, ele foi justificado pela fé, por ter acreditado em Deus. E isto para que ele viesse ser o pai de todos os que creem. Né? Então nós temos Abraão, né, como o pai da fé, o pai daquele que crê no Senhor Jesus. Então, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Né? Então, assim como a justiça de Deus foi atribuído a Abraão pela crença, pela fé de Abraão em Deus, assim também nós que não somos circuncidados, que não temos a letra da lei, que não somos judeus, nós também somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Então, Abraão é o nosso pai, é o pai da fé, pai de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Okay? E aí,
fala também no capítulo 4 sobre promessa e fé, né? Versículo 13 diz o seguinte: a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé, né? Então, a promessa que nós temos, né, de esperança, de uma vida eterna com Deus, né, é através da nossa fé, não através da lei, mas sim através da fé. Capítulo 5, né, Paulo fala sobre a justificação pela fé e paz com Deus. Então, Paulo começa a trazer quais são os benefícios, quais são os resultados a todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que creem em Deus, que creem na palavra de Deus, que são justificados pela fé. Okay? Quais são esses benefícios? Traz vários, né? Mas um deles é a paz com Deus. Tá? No versículo 1, Romanos 5, que diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através da fé, através de Cristo, nós somos justificados e agora o nosso status mudou. Agora nós não somos mais inimigos de Deus. Agora nós somos amigos de Deus. Nós somos introduzidos a Deus, o Rei Todo-Poderoso, através de Jesus. Jesus nos apresentou o Senhor e falou: agora este é o seu amigo. Então agora nós temos paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Então, todos aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus, pela palavra, são amigos de Deus e têm paz com Deus. Okay? Paulo dá um exemplo também, né? Capítulo 5, sobre Adão e Cristo. E o versículo 19 diz o seguinte: porque, como pela desobediência de um só homem, no caso Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas assim também, por meio da obediência de um só, Cristo Jesus, muitos se tornarão justos. Okay? Então, assim como o pecado entrou no mundo através de um só homem, Adão, e todos morreram, todos somos pecadores, Cristo veio para nos salvar. Um único homem também veio para promover a justiça e a salvação a muitas pessoas. Quem são essas muitas pessoas? Todos aqueles que creem, todos aqueles que foram eleitos por Deus. Ok, pessoal? Capítulo 6, né? Aí Paulo começa a falar aqui que apesar de sermos pecadores, nós somos hoje livres do pecado pela graça de Deus. Não somos mais escravos, não devemos mais viver pecando, porque a graça de Deus, a justificação de Deus nos livrou dessa servidão, ok? Nós podemos sim hoje resistir às tentações, resistir aos pecados em nossa vida, porque somos libertos desse Senhor. Então, livres do pecado pela graça. Versículo 14 de Romanos 6 diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Então, o pecado não tem mais poder sobre nós. Nós não somos mais obrigados a pecar. Nós temos a escolha de não pecar. Okay? Servos da justiça. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, como os erros que eu cometo em minha vida, né, os pecados, me geram a morte, a morte tanto física, natural, como a morte espiritual. A graça de Deus, a salvação de Deus, a palavra de Deus, a fé em Cristo, me dará a vida eterna, né? Então, vida eterna, vida para sempre com Deus. Então, a justificação de Deus, a minha fé em Cristo Jesus, me leva a ter a vida eterna.
Então eu não morrerei mais espiritualmente, não passarei pela segunda morte, né? Primeira morte é a morte física. Todos nós vivemos nosso dia a dia que conhecemos. E não sabemos quem está vivo hoje irá passar pela morte física ou não. Muito provavelmente sim. Mas a segunda morte, que é a morte espiritual, é que é a morte do julgamento. Todos aqueles que creem não passarão por essa morte, mas teremos vida eterna. Seremos um dia ressuscitados com Cristo, um corpo incorrupto, um corpo sem pecados, e viveremos eternamente com o Senhor. Ok? Então, o pecado leva à morte, mas a fé em Cristo leva à vida eterna. Capítulo 7, né? Paulo começa a fazer uma comparação da lei, que simboliza o pecado, né, com o casamento. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Romanos 7,6. Então, pela lei, a mulher estava casada, deveria ser sempre sujeita ao seu marido, estava presa ao seu marido. Mas a partir do momento que o marido dela morresse, então ela estava livre para poder se casar com outra pessoa. Então, assim, Paulo está comparando. E hoje nós não devemos mais, né, ser presos somente à lei. Hoje nós devemos viver de acordo com o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus trabalhando em nossa vida que vai, né, nos moldar e fazer com que nós, a cada dia, possamos reconhecer, conhecer e viver mais próximo das leis de Deus. Mas nós não estamos mais sujeitos a essa lei. Nós estamos sujeitos, sim, à graça de Deus sobre nossas vidas. Porque quando Deus deu a lei, né, aos judeus, ali, todas as leis, não somente os 10 mandamentos, mas todas as leis, estão ali no livro de Levítico. Quando Deus deu todos aqueles procedimentos, né, foi para mostrar ao judeu, ao povo, que eles não poderiam jamais viver de acordo com a lei. Eles não seriam capazes de viver de acordo com a lei. Eles precisariam de acreditar em Deus, né? Acreditar na justiça de Deus, naquilo que viria, no libertador, no Messias, em Cristo Jesus. Porque a lei é boa, é santa, é agradável, mas é impossível a cada dia viver sem pecar. Então, se nós temos a lei e temos o pecado, o que vai nos salvar então? E vai nos fazer amigos de Deus e não continuar sendo inimigos de Deus? A fé em Cristo Jesus. Ok, pessoal? Essa comparação que Paulo está fazendo. E a lei e o pecado. Versículo 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? A lei de Deus é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Então, a lei é que traz as regras, né? E se nós não cumprimos a lei, não vivemos as regras, nós somos pecadores. Então, se não existisse a lei, não existia o pecado. Mas devido a isso, então, a lei é o pecado? Não. A lei de modo nenhum, Paulo fala. A lei é boa. Tudo que está ali na lei que Deus deixou para nós são coisas boas. O problema somos nós. E nesse corpo humano, não conseguimos nos livrar dos pecados de uma vez por todas. Nós somos aproximados de Deus e salvos pela fé. E um dia seremos ressuscitados, como eu falei aqui, teremos um corpo incorrupto. Mas hoje, vivendo nesse tempo, vivendo nessa era, nosso corpo é corrupto e sujeito ao pecado. Ok, pessoal? Mas mesmo assim, a lei é boa, é santa e agradável. E por fim, né, capítulo 8 de Romanos, que é um capítulo sensacional, poderiam ler várias e várias vezes.
Paulo traz o seguinte, uma esperança enorme para todos aqueles, principalmente que estão vivendo em tribulação. É um capítulo que para todos nós hoje, que podemos estar sem esperança, recompor nossas esperanças, né? Primeiro ele fala sobre a vida no Espírito, né? Ele começa no versículo 1 falando que não há condenação para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram eleitos, não há condenação. E Romanos 8, 9 diz o seguinte, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence ao Senhor. Então nós temos que ter o Espírito Santo de Deus conosco para podermos pertencer ao Senhor, para podermos chamar de Abba Pai, Paizinho querido, para crermos que somos filhos e herdeiros, como está aí, versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Então, esse período nós estamos vivendo e vamos viver ainda de muito sofrimento nessa terra, próximos anos, assim eu creio. Tudo faz parte. Porque se nós estamos sofrendo com Cristo, crendo em Cristo, lá na frente, né, na vida eterna, nós seremos também glorificados, como Cristo já foi glorificado, na ressurreição dele. Ok? Então, somos filhos e herdeiros de Deus. Herdaremos a vida eterna. Os sofrimentos do presente e a glória futura. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos vivendo de dificuldades, de prisões, de fome, de doenças, de pestes, assassinatos, seja mais lá o que for, tá? Nada disso pode ser comparado com a glória a ser revelada ainda no futuro, tá? Isso é uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança para todo aquele que crê em fé em Cristo, em sua palavra, tá? E por último, né? A intercessão do Espírito. Versículo 26. Então, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Então, nesse versículo aí que muitos acham, né? Esse orar do Espírito, o Espírito de Deus intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, é quando falamos em línguas. Né? Mas, na verdade, nós não sabemos muitas vezes como orar, o que pedir e para que orar. Mas o Espírito Santo, que conhece a Deus, sabe o que nós devemos, o que nós deveríamos orar. Então, ele intercede por nós em nossas orações. O próprio Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, está intercedendo por nós. Né? Mesmo nós não sabendo orar como convém, como nós deveríamos orar, mesmo assim o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos ajuda. E nada, por último, nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Né? Capítulo 8 de Romanos, Paulo começa dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e termina esse capítulo 8 dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, a morte? Nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Então, uma vez eu fui eleito, uma vez que eu comecei a crer em Deus, em Jesus, em sua palavra, uma vez que eu recebi o Espírito Santo de Deus em minha vida, que ele habita, isso me faz dizer que eu sou filho de Deus, sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Nada pode mais me separar desse amor de Cristo. Nada mais pode me fazer perder a minha salvação. Ok, pessoal? Então essa foi uma revisão
né? Simplesmente uma revisão, capítulos 1 a 8, que nós já estudamos nas aulas passadas, nas 26 aulas passadas. Então, eu sugiro que você, se você se interessou, se você ainda não viu essas aulas, você veja todas elas, né? Estão todas aí gravadas aqui no YouTube, nessa plataforma. Você pode consultar lá as listas que tem, né, do meu canal. Tem outros cursos, além desse curso de Romanos que nós estamos estudando, tem outros cursos. Tem Efésios, tem Escatologia, tem o Alicerces Firmes, tá? E você pode ver todas as aulas aí gratuitamente, né? Não cobro nada. Só espero que você possa compartilhar com outros esses vídeos, esses ensinos, essas lições, né? E, enfim, se você não se inscreveu, você possa também se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber sempre notificação de quando eu colocar as aulas novas no ar. Geralmente, uma aula por semana, tá, pessoal? Vamos orar para finalizar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por esse tempo que nós ficamos juntos. Muito obrigado pela tua palavra que é poderosa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela graça, pela vida de Cristo Jesus, Senhor. Ele que nos salvou, Pai, que nos redimiu nossos pecados, que hoje nos faz ter essa paz contigo, que nos faz amigos teus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos livrado de todo mal. O Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, ó Pai. Que nossa esperança possa se manter firme na vida eterna. Tudo aquilo que está por vir, Senhor. Abençoa a todos, é o que eu te peço e te agradeço. No nome santo e bendito de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima aula. Todos possam ter uma ótima semana na presença do Senhor. Um grande abraço, um grande beijo para todos.